E Farinei já está no ar. De verdade, achei que ia levar um tempo grande para fazer essa abertura com essa expressão de que eu estou no ar. Porque eu estava bem fora do ar, com uma internação completamente inesperada, surpreendente e um aprendizado. Se você é novo aqui, ó, fica aqui com a gente, participa, me conte um pouquinho da sua história, que eu sei que todo mundo tem uma história para contar de surpresas em relação à doença. Mas enquanto isso, vamos lá, que eu falei lá que ia ser um textão? Não, não vai ser textão não. Vou contar rapidamente o que se passou e sem dúvida nenhuma, já estou em casa, em plena fase de recuperação. Tá gostoso? Tá gostoso, tá em casa. Ainda tô saradíssima? Tô sarada, né? Sarada se não da doença, mas sarada do ânimo. E o que aconteceu? Então vamos lá contar. Aqui eu moro numa serra, né? Eu tenho tô aqui ao ladinho, perto do meu lago. E nós tivemos um comportamento em relação à pandemia, em relação a todos esses últimos 2 anos e meio, que foi muito, muito rigoroso em relação ao afastamento. Eu sou uma pessoa imunossuprimida e assim não levamos na brincadeira. Tanto é que estamos super vacinados, eu e marido, e a gente até hoje usa máscara, não leva coisa assim, vamos ver como é que fica se a gente arriscar. Não, nós não nos arriscamos. E nós fizemos uma viagem com um grupo de amigos, e mesmo assim com máscara, na viagem com máscara, vários procedimentos com máscara, mas numa refeição, lógico, que sem máscaras. Aliás, a viagem foi maravilhosa, viu? Mesmo com todas essas intercorrências que até aconteceram. E o meu marido pegou Covid. E 1 dia e meio depois dele, eu peguei dele. E no primeiro momento, nós estávamos com aqueles testes domésticos, né? Teste de farmácia que eu tinha. Nós fizemos e deu negativo o dele. Deu negativo porque foi um pouco precoce o período que fizemos. E aí ele até falou, nossa, acho que eu tô com dengue. Ele ficou 2 dias com febre muito alta e com muita indisposição e de cama. E depois acordou e já, dali para frente, ele já se recuperou. Foi uma viagem curta. E quando nós voltamos, direto da volta, eu já estava manifestando sinais de que alguma coisa estava errada. E nós fomos para o hospital e ali confirmou-se. Eu e marido fazemos parte da estatística do Covid. Então, como eu sou imunossuprimida, o dele foi uma medicação, que não tem medicação para Covid, né? Tem alguns cuidados que você pode tomar. Para mim, já foi ministrado soro na veia, já foi ministrado algumas coisas para evitar dores mais fortes, para fortalecer um pouquinho a imunidade. E eu vim para casa. 5 dias depois, alguma coisa deu errado. Eu tinha a sensação que eu tinha uma bexiga cheia aqui do lado esquerdo da cabeça e eu falava para o médico, porque nisso tudo teleconsulta, né? Alguma coisa tá diferente, parece que eu tô com, né, alguma coisa do lado, que eu deitei, que dormiu, tudo ficou de um lado só. Como se houvesse jeito de tudo ficar de um lado só, mas era isso a impressão que eu tinha. E domingo, dia das mães, um pouco depois do horário do almoço, que ficou eu e marido só, porque, né? A gente entrou no afastamento novamente, eu falei para ele, alguma coisa está errada. Ele falou, então vamos para o hospital. Ali começou uma maratona que, nossa, a gente não é capaz de imaginar. Eu já entrei tomando morfina. Assim, a enfermeira ficou tão sensibilizada que ela acelerou meu processo para que eu passasse para o médico que eu fosse medicada, porque eu estava enlouquecendo com o ouvido. Sabe qual é a pior dor? É a sua. Né? Que seja de dente, que seja de ouvido, é a sua, porque a minha foi algo surreal. Eu não consegui abrir a boca para tomar uma medicação por boca de tão ruim que estava a situação do ouvido, ouvindo querendo implodir. E nisso eu já foi detectado que o negócio tinha se agravado, eu fui já indicada para internação. Antes de entrar no quarto, fizeram uma tomografia da parte do rosto, da face e da parte do pulmão. No pulmão tudo ok, o rosto acusou uma sinusite, uma otite num estágio avançadíssimo, numa coisa assim de uma quantidade de secreção absurda. Por quê? Porque essa vertente da Ômicron, ela ataca as partes aéreas, aqui as vias aéreas superiores. Então, uma predisposição minha, eu não sou uma pessoa que eu tenho problema de ouvido, eu não tenho problema de sinusite, mas foi uma predisposição que o vírus atacou de forma assim exponencial. Em questão de horas, eu entrei num estado crítico, a ponto realmente de ser internada na semi-UTI e algo que não é fácil para ninguém. O meu marido pôde ficar porque ele
também tinha testado positivo muito recentemente, porque ninguém fica junto numa semi-UTI de Covid, que é de afastamento total. Fiquei uma semana internada e mostrou que seria necessário entrar num procedimento com sedação, isso é você ir para o centro cirúrgico, que seria feita uma aspiração e uma raspagem para ajudar a descongestionar e acelerar o processo, porque que eu já estava no antibiótico, no anti-inflamatório, no corticoide, em tudo para dor direto na veia, e eu estava enlouquecida. Eu não conseguia ficar com nem um pouco de claridade, eu fiquei 2 dias numa prostração total, não pude fazer o procedimento na primeira tentativa, porque o protocolo para você entrar num centro cirúrgico é rigorosíssimo, e eu não tinha testado negativo, então deram mais 2 dias e meio para que isso acontecesse. E aí o procedimento foi realizado, não foi difícil, não tive problemas com dor, mas eu tive que ainda ficar mais um dia no hospital para poder fazer todas as conferências e finalizar as medicações hospitalares, porque eu voltei para casa mais uma semana de antibiótico, mais uma semana de corticoide, para poder estar aqui agora gravando. Então, bem se vê que isso resolveu. Do procedimento, eu estou com um caninho dentro do ouvido, que é para ele ajudar a drenar. O meu ouvido ainda não destapou. Isso é uma sensação horrorosa, gente, porque quando as pessoas falam assim, eu fico ouvindo vozes na cabeça, eu acho que deve ser uma coisa medonha, porque aquilo reverbera para dentro. Às vezes ligava, o marido falou, pode ligar a televisão, você ligava, parecia aqueles alto-falantes de rachado, que aquilo fica arranhando você e tudo vem para dentro. Você não sabe se você está falando alto, se você está falando baixo. O jeito que o som entrava do lado esquerdo era diferente do jeito que o som entrava do lado direito. Fizemos exames para ver o comprometimento da audição. Como estava no auge da crise, sim, comprometeu um pouco a audição, principalmente do lado esquerdo, mas isso não é algo que a gente toma como definitivo. Quais são os cuidados? É cuidar muito para que não fique uma sinusite permanente. E foi para mim de uma estranheza muito grande, porque eu nunca tenho dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa, não, nunca tenho dor de cabeça. Às vezes se eu me lembro de ter dor de cabeça, talvez alguma coisa que eu comi tenha feito mal, porque dor de cabeça, por esses motivos, eu não tenho. Qual foi o aprendizado? Não subestime. Essa doença, ela é traiçoeira, ela é cruel. Eu que tinha as vacinas em dia, essa última Ômicron, esse último braço dela, a vacina ainda não pega, eu acho que agora, por eu ter pego, eu estou vacinada. A gente não pode não estar legal e não reconhecer e não tomar uma providência imediata. Se eu não tivesse ido naquele domingo, do Dia das Mães, para o hospital, eu teria poderia ter o tímpano perfurado, porque a inflamação foi muito séria. Eu tenho vazamento ainda, até agora, eu ainda tenho líquidos que saem pelo dreno. Isso quer dizer, por mais que aspirou, por mais que raspou, ele foi uma coisa que ainda não finalizou. Foi muito importante essa verificação da bactéria que me atacou, porque aí para saber se o antibiótico era o antibiótico certo, e era. O antibiótico foi um antibiótico de solução. Só que sempre aquela coisa, né, relativamente demorada. E a gente que evita tomar remédio até para qualquer coisa, olha aí, precisou internar. Eu só tenho muito para agradecer. Eu estava extremamente no lugar certo, né? O hospital eu não podia estar melhor cuidada. Não vou nem dar nome de equipe médica aqui, porque isso vou deixar a gente de fora. Foram de um cuidado extremo comigo e ainda são. Eu ainda tenho consultas, retornos. Eu sei que será um acompanhamento a longo prazo. Talvez esse tubinho fique aí no meu ouvido por uns 6 meses, para poder realmente que não piore o quadro. Sim, agradecimento para o maridão. Maridão se mudou comigo para o hospital e não quis sair. Não deixou trocar com o filho, não deixou trocar com ninguém. Falou, não, eu fico. Você ficar dentro de uma área que é de isolamento, não pode ficar saindo do quarto. Eu não pus a unha ali para fora, porque eu não podia. E ele foi valente, ficou lá junto, todos os cuidados, acompanhando medicação, acompanhando tudo isso. E é importante você ter alguém que cuida de você, porque agora a gente também, né,
É sempre a mãe que cuida, dessa vez eu fui cuidada. Essa danada dessa doença, ela estragou a minha Páscoa, porque no nosso domingo de Páscoa, 1 hora antes da festa, todos nós precisamos cancelar a festa, porque aonde ela seria, que era na casa do meu filho, minha nora testou positivo, isso tudo com os testes que a gente tinha aí, que conseguiu fazer, né? Meu filho testou positivo, um outro filho, eu falei, não, acabou. Então, divide aí o que a gente organizou para comida. Eu peguei a minha filha que está grávida, eu falei, vamos lá para casa, não fica aqui. Quer dizer, a Páscoa ficou totalmente diferente. Chegou no Dia das Mães, eu, nessa situação, nem pensar em juntar com ninguém, não tem problema, depois nós fizemos num outro domingo, mas são coisas que às vezes você não está preparada, ninguém está preparado para dizer bem a verdade, né? E a frustração, a gente tem que ser muito resiliente, porque nós cuidamos muito aqui em casa, eu e o marido. Como nós moramos num lugar muito agradável, foram mais de 2 anos, mas assim, eu fiquei mais de ano sem estar com minha mãe, sem vê-la, para não poder. Eu fiquei mais de ano sem que os filhos entrassem em casa. O que acontecia? A gente se via da varanda lá em cima, sempre com extremo cuidado, principalmente porque eu tenho algumas pré-condições que podem ser agravantes, e mostrou que são, né? Tanto é que o marido passou pelo Covid como se fosse uma forte gripe, outra pessoa que estava junto também, e eu dei esse reverso aí de precisar desses cuidados. Então, não subestime essa doença, não fique esperando, eu aguentando, não aguente. A gente é resiliente, vai aguentando, e depois chega numa hora que fala, quando eu cheguei lá que o médico viu a tomo, ele falou, eu não entendo como a senhora está aguentando na condição de congestionamento que você está da sua face. Mas é que não tá bom, mas tomou um remedinho, não tá bom, mas daqui a pouco melhora, não melhora. Quando o negócio gritou, que eu gritei junto, aí já estava num ponto que quase que deu complicações piores do que deu. Agradeço todas as manifestações, eu tive muitas manifestações, eu dei risada aí com a história de passar o batonzinho que eu publiquei lá na Reels, mas é porque a filha me fez dar risada naquele momento lá no hospital. Então agradeço muito todos os votos, estou em plena recuperação, eu quero voltar com o Fala Inês do jeito que eu gosto. Sabe qual que é? Eu vou, mas eu volto. Fala Inês. Um beijo no coração. Obrigado pela força, pelo carinho.